Uma boa tarde a todos, muito obrigado pela vossa presença. Eu gostaria de dar-vos conta de algumas coisas nesta nossa conferência de imprensa, neste nosso encontro. E a primeira é que o Governo Regional, na sequência do documento que colocou a consulta pública, que concretiza os critérios para uma saída segura da situação de pandemia do Covid-19, na reunião realizada ontem e já hoje, de manhã, aprovou na generalidade esses critérios e há agora um trabalho mais minucioso que tem a ver com, no fundo, também a análise das mais de 250 de contributos que recebemos e de pronúncia de cidadãos e de entidades para, no fundo, afinar do ponto de vista da especialidade esse documento. De qualquer das formas, aquilo que tem a ver com a abordagem regional e os critérios que a mesma fixa, eles permitem hoje estar aqui convosco a dar-vos conta também daquelas que foram as decisões do Governo em relação a um conjunto de medidas de flexibilização das restrições a que temos estado sujeitos fruto dessa situação da pandemia Covid-19. Antes de vos dar conta dessas medidas, eu gostaria também de salientar que, na decisão das mesmas, seguimos já a aplicação desses critérios. A assunção da saúde pública dos açorianos como prioridade absoluta, a questão relativa à gradualidade, a questão relativa à diferenciação e também, obviamente, a questão da monitorização e uma fase que se segue, a parte relativa à prevenção. As decisões que hoje vos apresento resultam do acompanhamento diário que tem sido feito da situação na região autónoma dos Açores e concretizam na sua abordagem esses diversos critérios. Há um elemento que me parece fundamental clarificar a este propósito e que tem a ver com um aspecto que foi referido por diversas entidades e que tem a ver com a referência ao mês, à decisão do mês. Bom, talvez explicitando melhor aquilo que se pretende, não é só tomar decisões de mês a mês, aproximadamente, mas sim o de considerar esse espaço temporal, 28 dias, um mês, na avaliação da situação epidemiológica de cada uma das ilhas. Porquê 28 dias, porquê um mês? Bom, em primeiro lugar, porque isso corresponde a 2 ciclos de incubação do vírus. Eu recordo que nós tivemos situações de pessoas que só ao 13º, 14º dia é que se revelaram sintomáticas e que vieram a testar positivo e, dessa forma, a utilização desse critério é o critério que maior segurança nos dá na avaliação desta situação. Por outro lado, este também corresponde a um critério que consta das recomendações do documento que a Presidente da Comissão Europeia e o Presidente do Conselho Europeu tornaram público a propósito de recomendações para a saída desta situação. Face a isso, nós temos na nossa região 4 situações.
de avaliação, digamos assim, ou de análise epidemiológica em relação a cada uma das ilhas. Nós temos uma primeira situação que se refere às ilhas de Santa Maria, Flores e Corvo. São ilhas que não têm registro até à data de qualquer caso positivo de Covid-19 e, portanto, não se conhecem quaisquer cadeias de transmissão nessas ilhas. Em relação a este grupo de ilhas, e estou-me a referir apenas a Santa Maria, Flores e Corvo, as decisões que tomamos e a sua calendarização previsível são as seguintes. A partir das 0 horas do dia 4 de maio, segunda-feira próxima, ao nível de prontidão e resposta, passaremos nessas 3 ilhas do estado de contingência para o estado de alerta. Recordo que é o estado imediatamente anterior ao estado de contingência e é o estado menos gravoso, digamos assim, dos estados de prontidão previstos no regime jurídico do Sistema de Proteção Civil da Região Autónoma dos Açores. Uma segunda decisão tem a ver com uma orientação às unidades de saúde destas ilhas para uma atuação urgente quanto à recuperação do serviço aos utentes de diversas patologias. Essa orientação radica em 2 circunstâncias. A primeira, naturalmente, relativa aos cuidados que é necessário prestar a essas pessoas, portanto, patologias que não têm a ver com o Covid-19, e uma segunda circunstância que tem a ver com a necessidade de precavermos, de prevenirmos as perturbações de serviços que possam vir a ocorrer face à possibilidade do surgimento de uma segunda vaga de pandemia de Covid-19. E, portanto, nós não estamos a falar apenas de uma situação de regresso à normalidade. Nós estamos a falar de uma situação em que, até onde nos for possível, e até onde for possível a essas unidades de saúde, se deve aproveitar uma janela temporal de 2, 3, 4 meses para tratar do que é possível tratar, prevenir o que é possível prevenir, acautelar aquilo que é necessário acautelar. Uma outra medida tem a ver com a decisão de retomar o transporte marítimo de passageiros nas ligações entre as Ilhas das Flores e do Corvo. Uma outra tem a ver com a abertura de diversos estabelecimentos, da generalidade de abastecimentos, incluindo os de diversão noturna, ginásios, piscinas de utilização pública, abertura de zonas balneares nessas 3 ilhas, cumprindo, obviamente, aquelas que são as normas de distanciamento que existem. Há também a permissão para a prática de pesca lúdica nas suas várias modalidades, também aqui assegurando as regras de distanciamento físico que são necessárias. E há também uma recomendação do uso de máscara em todas as situações de uso de transportes públicos ou deslocação à via pública. A 6 de maio, quarta-feira, abertura dos serviços da Administração Regional. Continuo a referir-me apenas a essas 3 ilhas, mantendo o regime de teletrabalho em todos os casos em que isso seja possível, em especial nos casos dos trabalhadores que tenham mais de 60 anos, dos que sejam portadores de doenças crónicas,
grávidas ou dos que necessitam de apoiar os seus filhos ou, para além desta idade, em situações especiais. Estão incluídos aqui, conforme compreendem, aquelas situações de grupo mais vulnerável, que no caso dos trabalhadores da administração pública deve ser, obviamente, privilegiado e tido a atenção na utilização do teletrabalho. Em todos os serviços de atendimento ao público é necessário o uso de máscara e a disponibilização de desinfetante para as mãos, bem como o respeito pelas regras de distanciamento. Uma decisão do Conselho do Governo foi também a determinar que, no atendimento ao público por parte dos serviços da administração regional, incluindo institutos públicos e empresas públicas, o horário entre as 9 e as 11 horas seja exclusivo para o atendimento a cidadãos dos grupos mais vulneráveis. Cidadãos com mais de 60 anos de idade, grávidas, portadores de doenças crónicas ou oncológicas, necessidades especiais. Fora desse horário, o atendimento a esses cidadãos decorre nos termos do prestado aos restantes, salvaguardadas as questões de prioridade legalmente fixadas. Uma explicação quanto à razão de ser. Nós, com esta decisão, o nosso entendimento é que criamos um grau adicional de liberdade para os cidadãos que estão numa situação de grupo mais vulnerável, que podem optar por ser atendidos nesse horário que está exclusivamente reservado para essas situações, ou então recorrerem ao atendimento normal, sendo certo que aí é previsível que possam ter contacto com mais pessoas. Recomendar a todas as restantes entidades públicas, nomeadamente autarquias locais, bem como a todas as entidades privadas que tenham serviço de atendimento ao público, a adoção do mesmo procedimento adaptado aos seus horários de funcionamento. Autorizar a abertura dos estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços, sendo necessário o cumprimento das regras relativas à lotação e todas as demais que decorram de orientações das autoridades de saúde, e também aquilo que tem a ver com o uso de máscara nos locais de atendimento ao público e aí garantir também a disponibilização de desinfetante para as mãos. Autorizar a abertura de creches, jardins de infância, centros de atividades de tempos livres, centros de atividades ocupacionais, centros de noite, centros de dia de convívio, serviço de amas, sendo necessário o uso de máscaras pelos funcionários e a disponibilização aos mesmos de desinfetante de mãos. Relativamente a esse grupo de 3 ilhas, no dia 11 de maio, segunda-feira, retomar as aulas presenciais nos estabelecimentos dos 3 ciclos de ensino básico, bem como no secundário, sendo necessário o uso de máscara e a disponibilização de desinfetante para as mãos para toda a comunidade educativa. Uma referência aqui à situação que este é o calendário fixado. Nós temos consciência que existem professores que não estão nestas ilhas. Há um trabalho de articulação, quer entre os conselhos executivos e a própria Secretaria Regional da Educação, que decorre no sentido de se acautelar todas essas situações, do ponto de vista quer da regularização de funcionamento das escolas o mais normal possível, quer da reposição dessas situações, sendo certo que, em relação àqueles que se desloquem para estas ilhas, há a necessidade de cumprimento de quarentenas que é do conhecimento público. Abrir museus, bibliotecas públicas, jardins, reservas, monumentos naturais, centros ambientais e de interpretação e espaços de visitação públicos, sendo necessário nos locais de atendimento ao público o uso de máscara e a disponibilização de desinfetante. Em relação a estas 3 ilhas,
há a manutenção das seguintes medidas. Há a suspensão de todas as deslocações em serviço de trabalhadores da administração regional, incluindo institutos públicos e empresas públicas, para fora da ilha. A deslocação de entidades para essas ilhas solicitadas pela administração regional por entidades públicas, institutos públicos e empresas públicas, salvo se absolutamente imprescindíveis e desde que autorizadas pela Autoridade de Saúde. A recomendação a outras entidades públicas e privadas que adotem igual procedimento. A suspensão das autorizações para a atracagem de navios, cruzeiros e iates nos portos e marinas destas ilhas, salvo nos casos devidamente autorizados pela Autoridade de Saúde Regional e desde que seja assegurado que não desembarcam passageiros. A suspensão das ligações aéreas da responsabilidade do Grupo SATA de e para essas ilhas, exceto as relativas ao transporte de carga e aos casos de força maior que são conhecidos. A suspensão da realização de eventos públicos pelo Governo dos Açores e a recomendação dirigida às entidades públicas, nomeadamente autarquias locais e privadas, para a não realização de eventos abertos ao público. Todas essas medidas têm a data indicativa de vigorarem até 31 de maio. Reforçar a necessidade de cumprimento escrupuloso daquilo que tem a ver com uma orientação, uma circular normativa da Autoridade de Saúde Regional quanto a quarentenas obrigatórias e a realização de testes Covid, quando, mesmo em situações excepcionais, é necessário as deslocações de e para essas ilhas. Uma segunda situação engloba as ilhas do Faial, do Pico, de São Jorge e da Terceira. São ilhas que registaram casos positivos, mas, à data de hoje, o último caso positivo foi registado há mais de 28 dias. A Ilha do Pico completa 28 dias sem novos casos positivos, assim o esperamos, no próximo dia 5 de maio. A nossa opção foi incluí-la nesse grupo. Em resultado disso, as cadeias de transmissão estão identificadas e restritas. A partir do dia 4 de maio, há uma recomendação do uso de máscara social e a partir das 0 horas do dia 6 de maio, também aqui há uma orientação aos hospitais e às unidades de saúde destas ilhas para a atuação urgente, nos termos em que vos referi anteriormente, quanto à situação de doentes de patologias não Covid. Também aqui com o objetivo quer de responder a essa necessidade, quer de precaver perturbações de serviços futuros derivados de uma eventual segunda vaga da pandemia Covid. Autorizar a abertura no dia 6 de maio nas ilhas de Faial, Pico, São Jorge e Terceira. 6 de maio, autorizar a abertura de infraestruturas e estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços, com exceção de restaurantes, cafés, bares e similares, sendo nestes casos autorizado o serviço de takeaway. Também se excepcionam os bares e restaurantes de hotéis, excluindo aqueles para serviço de hóspedes, esplanadas e máquinas de vending. Nos casos autorizados, é condição da sua abertura que seja assegurado o cumprimento das condições relativas à lotação máxima e outras conexas com esta, sendo obrigatório proceder à higienização prévia dos espaços nos termos técnicos adequados, o uso de máscaras em local de atendimento ao público, a disponibilização de desinfetante. Também aqui em relação mesmo a essas entidades privadas, a recomendação da adoção de um horário diferenciado para o atendimento aos cidadãos que integrem grupos vulneráveis, na parte, obviamente, em que isso puder ser compatibilizado com os horários de funcionamento e garantindo, obviamente, que esses cidadãos continuam a ser atendidos em qualquer horário,
mas têm a opção de, recorrendo àquele horário, poderem ter um menor contacto. A 18 de maio, segunda-feira, nas ilhas que vos referi, retomar as aulas presenciais nas disciplinas sujeitas a exame nacional para o 11º e 12º ano, sendo obrigatório proceder à higienização prévia das salas de aulas e dos espaços comuns, bem como o uso de máscara e a disponibilização de desinfetante para as mãos a toda a comunidade educativa que frequenta a escola nesse âmbito. A 18 de maio, nesse grupo de ilhas, a abertura dos serviços da administração regional, adotando o mesmo procedimento quanto ao teletrabalho, ou seja, sempre que possível, ele deve ser utilizado e, em especial, nos casos de grupos mais vulneráveis e, para além disso, em todos os serviços de atendimento ao público, a utilização de máscaras e a disponibilização de desinfetante, bem como o respeito pelas regras de distanciamento. Também aqui, a partir do momento em que os serviços da administração pública abrirem ao público, o seu atendimento ao público, há a criação do horário diferenciado e, conforme vos referi, entre as 9 e as 11 horas, e conforme vos referi, a recomendação também a todas as entidades públicas, autarquias locais, entidades privadas, que sigam o mesmo procedimento, adotando aos seus horários de funcionamento. Neste grupo de ilhas, relativamente à abertura de creches, jardins de infância, centros de atividades de tempos livres, centros de atividade ocupacionais, centros de noite, centros de dia e de convívio, serviço de amas, o Governo está, neste momento, a analisar a situação da lotação de cada uma dessas respostas que existem. Esse trabalho está a decorrer e, assim que estiver concluído, será dada nota pública, tendo nós perfeita consciência da importância que este aspecto assume para o regresso dos pais, quer à administração pública, quer aos serviços e às empresas privadas. Abrir museus, bibliotecas públicas, jardins, reservas e monumentos naturais, centros ambientais e de interpretação e espaços de visitação públicos, também aqui, locais de atendimento ao público, é necessário o uso de máscara e a disponibilização de desinfetante. A abertura de zonas balneares, a permissão da pesca lúdica também nessas ilhas, cumpridas que sejam as regras de distanciamento. Em termos de manutenção de medidas para estas ilhas, manter o estado de contingência, manter o encerramento das atividades letivas presenciais para todos os restantes ciclos de ensino e, no caso do secundário, com a exceção do 11º e 12º ano, nos termos em que vos referi atrás, em relação às matérias que têm exame nacional. Manter também a suspensão de todas as deslocações em serviço de trabalhadores da administração pública dessas ilhas para fora, de outras ilhas ou do exterior da região para cada uma dessas ilhas. Manter também aquilo que tem a ver com a suspensão da atracagem de navios, de cruzeiro e iates nos portos e marinas das ilhas e a manutenção da suspensão das ligações aéreas da responsabilidade do Grupo SATA de e para essas ilhas, quer as relativas à SATA Açores, quer as relativas às Azores Airlines, exceto as relativas ao transporte de carga e casos de força maior, desde que devidamente autorizados pela Autoridade de Saúde Regional. Caso do transporte marítimo, também manter a sua suspensão nos termos em que está atualmente, ou seja, permitindo apenas aquilo que tem a ver com o transporte de carga, ou casos de força maior, desde que devidamente autorizados pela Autoridade de Saúde. Também, em relação a essas ilhas, a suspensão da realização de eventos públicos promovidos pelo Governo,
recomendação a todas as entidades públicas, nomeadamente autarquias locais, e a todas as entidades privadas, para que sigam o mesmo procedimento. Uma terceira situação é a da Ilha Graciosa. A Ilha Graciosa está há 12 dias sem novos casos positivos e, em função disso, as cadeias de transmissão estão identificadas e restritas. A Ilha Graciosa tem uma situação, do ponto de vista destas medidas, excepcional, que é a seguinte: não houve uma determinação regional para o encerramento de estabelecimentos, uma vez que passou a aplicar-se diretamente aquilo que era o estado de emergência, e tendo em conta o critério dos 28, 30 dias, há a necessidade de, terminando o estado de emergência, e para garantir o cumprimento deste prazo, a partir do termo do estado de emergência, determinar o encerramento do atendimento ao público dos estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços, com a exceção dos serviços de saúde, serviços de proteção civil, correios e comunicações, atividade bancária e de seguros, abastecimento de água e energia, recolha e tratamento de resíduos, com exceção também do processamento de prestações sociais, com exceção da produção, transformação e comercialização de bens alimentares para a alimentação humana e para a alimentação animal, de saúde e de higiene, designadamente mercearias, frutarias, padarias, mini-mercados e hipermercados, serviços de take-away, bem como farmácias, parafarmácias, postos de abastecimento de combustíveis, venda de jornais, revistas e tabaco, estabelecimentos de serviços de manutenção e reparação de veículos motorizados, equipamentos informáticos e atividades funerárias e conexas. Excepciona-se também desse encerramento os matadouros e o desembarque e venda de pescado e outros por razões de força maior, em casos devidamente autorizados pela Autoridade de Saúde Regional. Há também recomendação para que se limite ao máximo possível a circulação na via pública, sem prejuízo do acesso a cuidados de saúde, relativos à assistência, cuidado, guarda e acompanhamento de idosos, menores, dependentes, pessoas especialmente vulneráveis, incluindo o recebimento de prestações sociais, bem como a prática de atividade física individual e não coletiva, passeio de animais de companhia, deslocações para acesso ao local de trabalho ou abastecimento de bens essenciais. Esta determinação de encerramento desses estabelecimentos, no caso da Ilha Graciosa, vigora das 0 horas do dia 3 de maio, quando terminar o estado de emergência, até às 24 horas do dia 16 de maio, que é um sábado. Porquê o dia 16 de maio? Mais uma vez, porque é nesse dia que se completam os 28 dias em que, esperamos nós, continua a Ilha Graciosa sem qualquer novo caso positivo ou sem qualquer cadeia da qual não possamos efetivamente identificar. Há também uma orientação à unidade de saúde desta ilha para uma atuação urgente em relação aos doentes que não Covid-19, nos termos em que vos referi anteriormente, quer para a prestação desses cuidados, quer para prevenir as perturbações que resultem de uma segunda vaga. A partir das 0 horas do dia 17 de maio, e apesar de ser um domingo, concluído que está esse período, autorizar a abertura de infraestruturas e estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços,
com exceção de restaurantes, cafés, bares e similares, sendo nestes casos autorizado o serviço de takeaway, bares e restaurantes de hotel, esplanadas e máquinas de vending. Isso são, do ponto de vista daquilo que está, no fundo, excluído. Nos casos autorizados, é condição da sua abertura que seja assegurado também aqui o cumprimento das regras de lotação, a utilização de máscara, a disponibilização de desinfetante para as mãos e, no fundo, todas as normas que também ao nível do distanciamento e outras que venham a ser determinadas pela Autoridade de Saúde se aplique ao funcionamento destas entidades. Recomenda-se que, em relação às entidades privadas, haja também a adoção de um horário diferenciado para os grupos, para a opção dos grupos mais vulneráveis. A 18 de maio, segunda-feira, na Ilha Graciosa, a abertura dos serviços da Administração Regional, mantendo o regime de teletrabalho, em todos os casos em que isso seja possível, em especial nos casos dos trabalhadores que tenham mais de 60 anos, aqueles que integrem o grupo mais vulnerável. Em todas as situações de atendimento público, uso de máscara e desinfetante. Também aqui a criação do horário diferenciado nos serviços da Administração Regional, incluindo institutos públicos e empresas públicas, para os grupos mais vulneráveis, e a recomendação a todas as outras entidades, nomeadamente autarquias locais e entidades privadas, que sigam o mesmo procedimento que está definido. Aquilo que, no caso, tem a ver com, ainda em relação à Ilha Graciosa, retomar as aulas presenciais nas disciplinas sujeitas a exame nacional para o 11º e 12º ano, sendo obrigatório proceder à higienização prévia das salas de aula e dos espaços comuns nos termos técnicos adequados, bem como o uso de máscara e desinfetante. Relativamente à abertura de creches, jardins de infância, centros de atividades, tempos livres, centros de atividades ocupacionais, centros de noite, centros de dia e de convívio, serviço de damas. Nesta situação, estamos também a analisar a lotação de cada uma dessas respostas, com a consciência da importância de que as mesmas se revestem para o regresso dos pais às aulas. Perdão, aos seus serviços, às suas profissões. Também nesse dia a abertura de museus, bibliotecas públicas, jardins, reservas naturais e monumentos naturais, centros ambientais, também com a obrigação de, no atendimento ao público, o uso de máscara. Igualmente, zonas balneares, a permissão da pesca lúdica, nos termos em que tenho vindo a referir. Até às 24 horas do dia 31 de maio, mantém-se o estado de contingência também na Ilha Graciosa. Relativamente a uma quarta situação, que é da Ilha de São Miguel, a Ilha de São Miguel está há 8 dias sem novos casos positivos e as cadeias de transmissão estão identificadas e restritas. Em relação às cercas sanitárias, e que é um dos aspectos uma das medidas mais notórias em relação a esta situação, tendo em conta que há quase uma coincidência entre o termo do estado de emergência e o termo das cercas sanitárias, e tendo em conta que isso acontece num fim de semana, tendo também em conta aquele que é o procedimento que se segue a nível nacional, foi determinado prolongar até às 0 horas do dia 4 de maio, segunda-feira, as cercas sanitárias em todos e cada um dos concelhos da Ilha de São Miguel.
Isso implica, do ponto de vista prático, interessa que todos tenhamos consciência que, ao abrigo do regime jurídico do sistema de proteção civil, passemos da situação de contingência em que estamos neste momento para uma situação de calamidade, uma vez que esse é, não existindo estado de emergência, esse é também o fundamento legal para a definição dessas cercas sanitárias, embora seja apenas por esses dias e esse fim de semana. Relativamente também à Ilha de São Miguel, igual procedimento e orientação quanto ao hospital e à unidade de saúde desta ilha, relativamente aos doentes não Covid. Relativamente à proibição de permanência e circulação na via pública, deixa de estar proibido, mas recomendar também a limitação ao máximo possível da circulação na via pública, sem prejuízo, obviamente, do acesso a cuidados de saúde, assistência e a cuidado, guarda e acompanhamento de idosos, menores, dependentes, pessoas especialmente vulneráveis, recebimento de prestações sociais, bem como a prática de atividade física individual e não coletiva, passeio de animais de companhia, deslocações para acesso ao local de trabalho e o abastecimento de bens essenciais. Estas atividades, obviamente, são permitidas, mas a orientação geral é de limitação da circulação na via pública. Também a recomendação do uso de máscara social em todas as situações de deslocação. A partir do dia 22 de maio, sexta-feira, autorizar a abertura de infraestruturas e estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços, com exceção de restaurantes, cafés, bares e similares, sendo, nestes casos, autorizado o serviço de take-away, bares e restaurantes de hotel, esplanadas e máquinas de venda. Isso está excluído, no fundo, daquilo que são as possibilidades de abertura. Nos casos autorizados, é condição da sua abertura o cumprimento de todas as regras relativas à lotação, todas as demais que sejam determinadas pela Autoridade de Saúde Pública e também aquilo que tem a ver com a utilização de máscara no atendimento ao público. Também, nessa altura, nessa data, a recomendação da adoção de um horário diferenciado para grupos vulneráveis. No dia 25 de maio, que é uma segunda-feira, abertura dos serviços da Administração Regional nos termos em que nos temos vindo a referir, ou seja, privilegiar o recurso a teletrabalho, especialmente nos casos de grupos mais vulneráveis e em todos os serviços de atendimento público, a necessidade de máscara e disponibilização de desinfetante para as mãos, a criação do horário diferenciado também aqui para a situação de grupos vulneráveis, dando-lhes por essa via essa opção de poderem, no fundo, ir nesse horário exclusivo ou num horário que potenciará mais o contacto com outros utentes. Recomendar a todas as restantes entidades públicas, autarquias locais, entidades privadas, que sigam o mesmo procedimento. Retomar, nesse dia 25 de maio, as aulas presenciais nas disciplinas sujeitas a exame nacional para o 11º e 12º ano, nas condições em que nos temos vindo a referir, ou seja, higienização de espaços, utilização de máscaras e de desinfetante. Relativamente à abertura de creches, jardins de infância, centros de atividades, tempos livres, centros de atividades ocupacionais, centros de noite, centros de dia de convívio, estamos também a analisar a lotação de cada uma destas respostas sociais, tendo em conta avaliar aquilo que são as necessidades de distanciamento. Temos também aqui a consciência da importância que isso tem para o regresso dos pais ao seu local de trabalho e, assim que houver a conclusão desse trabalho, será tornado público. Também nessa data, 25, abrir museus, bibliotecas públicas, jardins, reservas, monumentos naturais, centros ambientais de identificação e espaços de visitação públicos, e aqui é necessário haver a utilização de máscara e de desinfetante. Zonas balneares, permissão da pesca lúdica, também apenas nessa altura que acontece.
A partir de 29 de maio, então, passar, ou seja, uma semana entre a abertura dos restantes estabelecimentos comerciais, uma semana depois, a abertura de bares, restaurantes, obviamente não isentando do cumprimento das regras de lotação e de todas as demais que sejam determinadas pela Autoridade de Saúde. Mantemos todas as restantes medidas que estão em vigor, nomeadamente as questões relativas ao transporte aéreo, quer da SATER Açores, quer da Azores Airlines, isso até 31 de maio. Mantemos também todas as regras de quarentena, com uma alteração a partir do dia 8 de maio, e essa alteração é que nós, a partir do dia 8 de maio, a região assume os custos com a quarentena dos residentes, mas os não residentes assumirão os custos com a sua quarentena se porventura decidirem deslocar-se para a região. Porque a data de 8 de maio, exatamente para permitir também um tempo de informação e de esclarecimento em relação a essas medidas. Há a concluir, sobretudo, uma nota que eu gostaria de dar em relação à Ilha de São Miguel e que tem a ver com a situação específica do Conselho do Nordeste e que tem a ver com as cercas sanitárias. Nós, neste momento, estamos a aguardar ainda alguns resultados de novos testes que foram realizados ao lar de idosos, aos seus funcionários e aos seus utentes. Eu estive em contacto com o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Nordeste e o acordo que, no fundo, temos, e tenho a sua permissão para o referir aqui, é o seguinte: se confirmar nestes testes, alguns deles que estão ainda em processamento, que não existem novos casos positivos no Nordeste, nós avançamos com a cessação das cercas sanitárias também aí. Se porventura se vier a registar algum caso positivo, poderá, eventualmente, ser necessário, em relação ao Conselho do Nordeste, manter ainda durante mais algum tempo a questão das cercas sanitárias. Gostava de fazer esta precisão que, enfim, vem na sequência de um contacto que tive com o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Nordeste. Em relação a uma referência final, todas essas medidas que aqui estão, todo este calendário é indicativo, de forma a permitir que as diversas entidades, as pessoas possam ter a ideia do caminho que pretendemos seguir. É sempre de ter presente a eventualidade de ser necessário voltar, recuar nessas medidas. E a este propósito, eu gostava de, mais uma vez, salientar o seguinte: tirando essa situação que tem a ver com o Nordeste e que vos expliquei, não é o simples surgimento de um caso positivo, oxalá que não aconteça, que pode levar a termos que alterar os nossos planos. Tão mais importante do que isso é conhecer-se o contexto epidemiológico em que surge este caso. Para ser mais concreto, se tivermos um caso que surge dentro de uma cadeia de transmissão que já está estudada, que já está restrita, que sabemos, provavelmente não teremos a necessidade de alterar este planeamento. Se porventura surgir um caso, esperemos que não, em que não conheçamos a fonte de transmissão, a cadeia de transmissão, aí poderá haver a necessidade de alterar este planeamento. Era, no fundo, partilhar convosco esses dados, salientando também o seguinte: eu tenho consciência daquilo que o calendário destas medidas
significa para algumas das nossas ilhas que não veem tão rapidamente quanto todos nós desejaríamos levantadas as medidas restritivas, o sacrifício que isso significa. Mas esta é a forma de não deitarmos a perder os sacrifícios que todos fizemos até esta data. É, utilizando as palavras do Sr. Presidente da República, no fundo, não morrermos na praia. Portanto, torna-se necessário, com esse critério dos 28, 30 dias, dos 2 ciclos de incubação, termos esse planeamento na esperança de que, encetado este caminho, sigamos sempre em frente, com todas as cautelas, com todos os cuidados, com toda a segurança que nos for possível, colocando a defesa da saúde dos açorianos em primeiro lugar. Estou à vossa disposição para qualquer questão que queiram colocar e que eu saiba responder. Pergunta sobre o conjunto de medidas, que no fundo são 4. Mas há aqui uma coisa que é comum a todos eles, e a todas as ilhas, que é o acesso de cidadãos e pessoas provindas do estrangeiro. Pergunta sobre as pessoas que vêm do exterior da região. Relacionado com a quarentena obrigatória. Essa quarentena será da responsabilidade de cada um dos viajantes. Isto pode ser um sinal que Se dizer, por exemplo, o custo suportado por cada um dos visitantes pode ser um sinal que este ano não vamos ter turismo. João, este é sobretudo um sinal que, ou melhor, esta é uma decisão que resulta não apenas da situação sanitária dos Açores, mas sobretudo da situação sanitária dos locais de origem desses visitantes. E repare, não é apenas em relação ao exterior, mesmo entre ilhas que não tiveram nenhum caso de Covid até à data e ilhas que tiveram o registro de casos positivos, há todo o cuidado de manter suspensas ainda durante mais algum tempo as ligações aéreas, tentando ao máximo possível que esta situação de melhoria que temos vindo a assistir nos últimos dias se consolide o mais possível. O que eu espero, mas isso aí espero eu, como acho que espera toda a gente, é que o mais rapidamente possível seja, no fundo, tenhamos as condições para alterar esta situação. Mas isso não depende, aí, neste caso concreto, do exterior para a região, não depende apenas de nós. Depende também da situação sanitária dos locais de origem dessas pessoas. se até ao final do mês de maio não houver, por exemplo, mais nenhum caso positivo, Se até ao final do mês de maio não houver mais casos, admite que a partir de junho, se possamos regressar à normalidade em todas as ilhas. mas será a nova normalidade, uma expressão já foi criada que tem a ver com, digamos, a retoma da atividade económica, da política social, mas respeitando aquelas regras mínimas de distanciamento e de cuidados sanitários. Esse é um dos meus desejos, mas eu não estaria a ser sincero se respondesse puramente que sim. Esta é uma situação que evolui e que evolui por vezes de forma que nós não gostaríamos. Se me perguntar, estamos a fazer um trajeto para retomar alguma normalidade? Sim, isso sim. Significa isto que a partir de final de maio tudo estará resolvido e voltaremos à normalidade? Eu não lhe posso responder que sim. Hoje termina o prazo para referir para os contributos de entidades, não só para a primeira roteiro. Por um lado, o Governo já anunciou a segunda publicação, um segundo documento que está mais ligado ao orçamento social, especialmente económico da região. Também veio um pouco no seguimento da pergunta do meu colega. A
A nível económico, já há perspectivas a nível de abrandamento de PIB, por exemplo, já há estimativas nesse ponto? Eu agradeço a pergunta, eu gostava de centrar esta minha intervenção hoje aqui nesta questão das medidas. Certamente que haverá oportunidade de, noutras circunstâncias e noutra altura, podermos abordar essas questões. Sr. Presidente, falou ainda agora que tudo o que foi feito agora foi fruto de muito esforço. Entre esse esforço está incluído o facto de os aviões não terem vindo para a região. E pegando um pouco no que disse há pouco o João, o facto de já estar anunciado que a partir de 15 de maio vamos ter viagens diárias para os Açores, e pegando na dupla incubação que referiu dos 28 dias, 14 dias são de quarentena, os outros 14 já podemos ter as pessoas na rua. É algo que o preocupe? 14 dias são de quarentena, mas há também a recomendação de isolamento profilático mesmo após esses 14 dias. Convém não esquecer essa parte. Naturalmente que não é apenas o Grupo SATA que voa para a região. Aquilo que nós esperamos é que haja, no fundo, também a atenção em relação a esta matéria, e acredito que haverá, de forma a podermos caminhar, a podermos ter todas as condições para, fruto deste sacrifício de cidadãos, de empresas, de trabalhadores, no suportar estas medidas restritivas, para que possamos ter uma saída segura da pandemia de Covid-19. Relativamente à lotação dos espaços que vão reabrir, como os restaurantes ou cafés, haverá alguma limitação da lotação? Sim, aliás é o que está referido aqui. Há regras relativas a essa lotação. Estas regras, algumas já existem definidas pela Autoridade de Saúde e pelas autoridades nacionais. De qualquer das formas, nós estamos também a trabalhar nesta matéria de forma a atempadamente poder dar essa indicação e poder, no fundo, também informar e dar essa informação aos interessados. Agora estamos a poucos dias de terminarem as cercas em São Miguel. Pergunto-lhe se, com os contactos que teve com a Autoridade de Saúde, nomeadamente, se consegue aferir da importância das mesmas, já que foi o mês inteiro em que as pessoas não se deslocaram entre os conselhos, consegue ter, nesta fase, já a total percepção da importância destas cercas para o estancar da situação do vírus? Olha, eu posso lhe dizer que este é um assunto sobre o qual a Autoridade de Saúde Regional tem uma posição muito clara. As cercas, o estabelecimento de cercas sanitárias, e essa posição foi expressa quando nós decidimos renovar as cercas há cerca de 15 dias, foi determinante para manter sob controle, para conseguir controlar essa situação. Nós, ao contrário daquilo que aconteceu noutras partes, nós não definimos as cercas sanitárias para conter uma situação de disseminação. Nós estabelecemos as cercas sanitárias para permitir, ou seja, nós não definimos cercas sanitárias quando já tínhamos uma situação de disseminação do vírus e pretendíamos, no fundo, evitar que ela se disseminasse. No caso dos Açores, em concreto aqui em São Miguel, as cercas sanitárias foram definidas tendo em conta a necessidade de controlar a disseminação do vírus, de permitir também toda a segurança no fecho, digamos assim, das cadeias de transmissão que existiam ativas na altura em que elas foram decididas. Sr. Presidente, olhando para as cercas, por exemplo, há relatos de que nem toda a gente cumpriu as indicações decorrentes dessas cercas. Com o finalizar das cercas, com a possibilidade das pessoas mesmo alertando às suas consciências para, se não o puder, ou se puderem não o fazer, não o façam, é expectável que as ruas voltem a ter movimento, porque as pessoas também estão desejosas de sair de casa. Esse pode também ser um problema a partir, por exemplo, do dia 25, olhando a São Miguel. Naturalmente que sim. Mas eu penso que todos têm consciência do que é que está aqui em causa. O que está aqui em causa é a saúde de todos nós.
é a saúde de todos nós. Do documento que foi colocado à consulta pública, há uma referência no que tem a ver com a circunstância de, terminando essas medidas restritivas, a nossa segurança assentará ainda mais na responsabilidade de cada um, nos comportamentos de cada um. Mas também é importante não esquecer que a situação que nós vivemos não é normal. Esta é a situação excepcional e, portanto, nós temos que, assim que possível, caminhar para uma situação de normalização. É isso que pretendemos fazer com essas medidas que hoje aqui dei conta. Uma questão agora sobre o uso das obrigatoriedade do uso das máscaras. Pergunta se está em condições de assegurar que as máscaras vão estar disponíveis, sendo que no Nordeste nem todas as pessoas e as freguesias Nós receberam. estamos apenas dependentes nesse processo da capacidade de produção regional e nacional. Ou seja, é a única questão de que estamos dependentes. E, portanto, aquilo que temos, já chegaram algumas máscaras ao Nordeste, nós prevemos que ainda esta semana cheguem mais não só ao Nordeste e durante o fim de semana e durante o início da próxima semana também a outras ilhas, mas a única questão de que estamos dependentes é a capacidade de produção regional e nacional em relação a isso, ou seja, a disponibilidade dessas máscaras. Se não teme que possa condicionar o sucesso do que está a planear? Vamos a ver. O que não falta são sugestões de feitura de máscaras da mais variada índole. Também interessa dizer o seguinte: o objetivo do Governo fazer chegar a cada casa dos Açores uma embalagem com 3 máscaras é o de garantir que pelo menos aquelas 3 existem em qualquer uma das casas dos Açores. Há um conjunto de outras possibilidades de obtenção de máscaras que estão à disposição das pessoas. Mas o objetivo de enviar estas máscaras para a casa das pessoas foi garantir que pelo menos aquelas existem em cada uma das casas. Conforme referi, a única coisa de que estamos dependentes é exatamente da capacidade de produção. Já não estamos, ou não estamos sequer a recorrer apenas à capacidade de produção regional, já estamos, já há alguns dias também, a nível nacional, a oferecer essa disponibilidade. Pergunta agora sobre o material que veio da China, que não tinha as condições ou a qualidade desejada para os profissionais de saúde, que alguns terão recusado usar esse material. Bom, eu não sei se veio da China ou não veio da China. Essa parte, para mim, também não é determinante. O que é determinante é se a região adquirir material que não está em condições, venha da China ou não venha da China, é devolvido, é substituído ou somos ressarcidos do montante que despendemos. Pergunta se já teve... Sim, tenho conhecimento dessas situações. E o procedimento é claro. Independentemente do local de proveniência, se não está em condições, é devolvido ou é substituído ou somos ressarcidos. Claro. Não havendo mais questões, eu agradeço a vossa presença, agradeço também a ajuda da nossa intérprete de língua gestual e desejo-vos a todos um resto de um bom dia. Muito obrigado.